Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é terça-feira e hoje nós vamos continuar a falar mais um pouquinho sobre a profissão do padeiro. Ontem nós vimos que o padeiro, ele é o profissional que trabalha lá na padaria e ele prepara deliciosos pães. Olhem só que legal. Mas o padeiro, antes de preparar o pãozinho, ele tem que ter alguns cuidados com a higiene, com a limpeza, e uma delas é lavar muito bem as mãos. As mãos do padeiro têm que estar bem limpinhas antes dele começar a preparar o pão. Assim como nós, quando vamos preparar algum alimento, quando vamos nos alimentar, nós também temos que cuidar da higiene, ó, das nossas mãozinhas para elas sempre estarem limpinhas. E lá no nosso livro, na página 40, tem os desenhinhos, olhem lá, de como nós devemos lavar as nossas mãozinhas. Passo a passo de como se lava as mãozinhas para as mãozinhas ficarem bem limpinhas. E no nosso livro, naqueles desenhos ali, está passo a passo de como nós devemos lavar as nossas mãozinhas para elas ficarem bem limpinhas. Então, nós temos que molhar na água, temos que passar o sabonete, temos que ensaboar, lavar, ó, entre os dedinhos, lavar em cima das nossas mãozinhas, no meio das mãozinhas, tem que lavar muito bem. Ó, lavar cada dedinho, muito bem os nossos dedinhos, todos os dedinhos, ensaboar bastante as nossas mãos. Depois de lavar muito bem, temos que enxaguar as mãozinhas, botar lá na água para tirar toda a espuminha. Depois, secar muito bem as mãozinhas, para elas poderem ficar bem limpinhas. E no nosso livro está explicando, ó, e tem as fotinhos bem certinho de como devemos fazer para as nossas mãos ficarem bem limpinhas. Dessa forma que o padeiro faz antes de começar a preparar o pão. Ele tem que seguir todos os passos para a sua mãozinha ficar bem limpinha. Agora a prof quer saber, e vocês? Quando vão se alimentar, vocês lavam a mãozinha? Como o padeiro, quando ele vai preparar o pão, ele tem que lavar muito bem as mãozinhas. Nós, quando vamos comer um pãozinho, comer uma frutinha, qualquer coisa, nós também temos que cuidar da higiene das nossas mãozinhas e deixá-las bem limpinhas. Não podemos comer, pegar na comidinha com as mãos sujas. Elas sempre têm que estar bem limpinhas. Agora nós vamos virar o nosso livro na página 41. E lá na página 41 tem alguns desenhinhos. Está ensinando como é que se faz um pão. Quais são os ingredientes que o padeiro usa para preparar um delicioso pão? O da prof já está pintado, então a prof não vai mostrar para vocês, mas ali está a receita do pão no nosso livro. E vocês vão pedir ajuda do papai e da mamãe. E a prof vai falar também. Quem não conseguir, a prof explicando, pede ajuda para o papai e para a mamãe poder mostrar para vocês. Ali no nosso livro fala assim, ó. Para preparar um delicioso pão, nós precisamos de 2 copos de água morna. A aguinha não pode ser gelada e também não muito quente. Ela tem que estar morninha. Mas o nosso livro tem 3 desenhos de copo. Mas para preparar o pão, nós precisamos apenas de 2 copinhos. Então, nós temos que pintar 2 copinhos. Depois dos 2 copos de água morna, nós precisamos de uma colher de sopa, uma colherzinha de açúcar. Ali tem 3 desenhos de colherzinhas. Então, quantas colheres nós vamos pintar? Apenas uma, porque nós precisamos apenas de uma colher de açúcar. Agora,
Embaixo fala assim: uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de sal. Também precisamos para preparar o pão. Então, apenas vamos pintar uma colherzinha de chá de sal. Embaixo das colheres de sal tem o ovo. Para preparar o pão, precisamos de um ovo. Ali na fotinho tem 3 ovinhos. Mas como nós vamos precisar apenas de um, quantos ovinhos nós vamos pintar? Apenas um. Então, vamos pintar um ovinho. Embaixo fala assim: um copo de óleo. Tem 3 copinhos. Quantos copinhos de óleo precisamos? De um. Então, nós vamos pintar apenas um copinho. Embaixo dos copinhos fala assim: 1 quilograma de farinha de trigo. Tem 3 pacotinhos de trigo, mas nós vamos precisar apenas de um pacotinho de trigo. Então, quantos pacotes de trigo nós vamos pintar? Apenas um. E por último, olhem lá, 2 colheres de fermento para o pão poder crescer. Por isso que nós temos que colocar o fermento. Para o fermento tem 3 colherzinhas de fermento ali, mas nós vamos precisar apenas de 2 colheres de fermento. Então, nós vamos pintar apenas 2. A prof vai mostrar mais ou menos para vocês. Ó. A prof pintou a quantidade de cada ingrediente que nós vamos precisar para poder preparar um delicioso pão. Nessa atividade também, nós vamos ver que lá em cima tem o símbolo do RA. Lembram do RA? Que sempre tem uma atividade a mais, ou um joguinho, uma brincadeira, ou uma atividade diferente para vocês poderem fazer. Então, tem que entrar no aplicativo, no celular, para entrar lá no RA para poder fazer essa atividade. Tá bom? É bem legal. Essa atividade está explicando a receita do pão, dos ingredientes que precisamos para fazer um pão. Na atividade, vocês vão pintar a quantidade de cada ingrediente. Mas a prof vai deixar uma atividade para fazer mais tarde. Que tal preparar um delicioso pão? A receita nós já temos, então vocês podem preparar um delicioso pãozinho usando todos esses ingredientes e preparar. Quem conseguir preparar o pãozinho, pede para a mamãe, tirar fotinho, filmar vocês e depois mostrem para a prof como é que ficou esse pão. Quem conseguir fazer o pãozinho, contem para a prof, tá certo? Então, a nossa atividade de hoje era essa. Aprender como devemos lavar bem as nossas mãozinhas antes de preparar os alimentos. Antes do padeiro preparar o pãozinho, ele tem que deixar as suas mãozinhas bem limpinhas. E nós aprendemos também quais são os ingredientes que são usados para preparar um delicioso pão. Então, a nossa atividade era essa e até daqui a pouco daí nós conversamos mais um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, beijo e até daqui a pouco.